Olá, caros amigos, eu me chamo Leandro Oliveira e vamos dando continuidade ao nosso curso de Excel intermediário, ok? Então vamos lá. A gente parou na parte de formulário, ok? Então a gente usou aqui caixa de texto, só relembrando então que na medida que eu faço uma marcação na caixa de texto, ele é alterado às células vinculadas, certo? Então cada caixa de texto eu vinculei em uma célula. Então cada vez que eu clico em uma delas, vai mudando o conteúdo daquela célula vinculada, ok? Também criei um botão giratório, certo? Que ele vai incrementar o valor da minha célula no valor mínimo de 1 até o valor máximo de 72 parcelas, certo? Isso aqui para evitar que o cliente chegue e coloque um valor que não exista, certo? Por exemplo, -1. Mas para isso também é interessante a gente criar uma validação, certo? Para que esse número seja sempre um número inteiro, certo? Ele não pode ser um número com vírgula, por exemplo, 7 parcelas e meia. Já que o meu botão giratório sempre vai estar com valor 1, 2, 3, valor inteiro, o cliente ele também poderia, sem usar o botão, digitar 12 parcelas. Mas ele não poderia digitar 12 parcelas e meia, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse botão, essa célula, vai clicar em dados, validação, e vamos escolher aqui, ó, número inteiro. Então, o meu valor mínimo é 1 e o meu valor máximo é 72, certo? Vamos colocar aqui, ó, mensagem, alerta de erro. Por que alerta de erro? Porque quando o meu usuário inserir um valor que esteja fora daquele conteúdo que eu digitei ali, daquela validação de 1 até 72, ou que não seja um número inteiro, ele vai retornar uma mensagem de erro. Então vamos colocar aqui, atenção, certo? Valores fora do padrão. Ponto OK, certo? Vamos testar para ver. Então, meu cliente pode digitar 55 parcelas, certo? Ele pode digitar 72 parcelas, mas ele não pode digitar 73 parcelas, certo? Por quê? Porque o valor vai estar fora do padrão. Ele passa do valor total das parcelas, certo? A mesma coisa acontecerá se ele tentar digitar, por exemplo, 15 parcelas, 5, também não vai ser aceito. Então, essa parte de validação é interessante para que o conteúdo da célula não fuja daquilo que é a realidade, ok? Tá, então, meu botão já está pronto aqui. O que eu vou ter que fazer? Então, vamos lá. A gente vai ter que puxar o valor do carro, do veículo, sem acessórios. Baseando no quê? Baseando na marca do meu veículo, certo? Esse veículo que está puxando aqui, eu tenho um campo que eu renomeei com os preços, certo? Onde é que está esse campo? Vamos abrir aqui caixa de nome e lá, ó, preço veículo. Olha aí, aqui está todos os veículos com seus preços. Tá. Quando eu fiz essa tabela, eu ainda não ordenei ela para ela ficar em ordem alfabética. E como naquela célula, preço sem acessórios, nós vamos usar a função PROC-V, é extremamente necessário que as minhas informações da minha matriz estejam em ordem alfabética, ok? Então, já que ela está selecionada aqui, basta eu ir em dados, classificar, ó, classificar por veículo. Se de repente ele não tiver aqui aparecendo veículo, estiver marcando aqui coluna A, é só você marcar aqui, ó, linha de cabeçalho, certo? A linha de cabeçalho, ele considera a primeira linha como rótulo, certo? Se você marcar nenhuma linha, ele não vai considerar a primeira linha como rótulo. Então, o que eu quero? Eu quero classificar veículo por ordem crescente, ou seja, esta coluna aqui por ordem crescente. Vou dar um OK, pronto, já está certinho. Beleza? Então, qual que é o nome dessa coluna aqui mesmo? O nome desse meu campo selecionado é preco underline veículo. Lembrando que é sempre interessante você deixar sem o C cedilha, os espaços você colocar um underline e sem acentos também, ok? Vamos voltar aqui então na minha planilha de autoatendimento. Como que eu vou buscar o valor naquela tabela, trazendo para essa aqui? Usando a função PROC-V que a gente já estudou. Então, vamos lá. Igual PROC-V, abre parênteses, o que ele vai procurar? Ele vai procurar este nome aqui naquela minha matriz, que se chama preco
underline, veículo, ponto e vírgula. Se ele localizar, ele vai retornar o quê? Se ele localizar, ele vai retornar o valor para mim da segunda coluna, que é a segunda coluna, que é onde contém os preços. E qual que é a taxa de igualdade entre o item procurado e a matriz? Então tem que ser extremamente igual, 0, certo? Então se ele achar tempra lá, ele vai trazer o valor da segunda coluna, que é o preço. Se ele não achar tempra, ele vai retornar não disponível, ok? Vamos dar um Enter, olha aí, o valor do tempra é de R$ 12.500. Se eu escolher aqui um outro veículo, por exemplo, Fiesta, automaticamente o valor do Fiesta já vai ser trazido aqui automaticamente pela função, ok? Tá, o que mais que a gente vai fazer? A gente pode dar uma incrementada agora nesses valores aqui. Aqui vai ser um pouquinho, vamos usar também a função PROC-V, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, como que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui uma célula qualquer do lado e vamos colocar as informações aqui. Vamos fazer o seguinte, de 1 até 6 vezes, meu cliente não vai pagar juros, certo? Então, vai ser 0% de juros. 0%. 0%. De 7 vezes até 12 vezes, o meu cliente vai pagar 0,99% de juros. Isso aqui é a divisão das parcelas. Então, quanto mais parcelas, mais juro vai render. De 13 vezes até, vamos ver aqui, 24 vezes, meu cliente vai pagar 1,99% de juros, certo? De 25 até 36 vezes, ele vai pagar 2,99% de juros. Eu falei ponto, mas é vírgula. Se você usar o ponto do seu teclado numérico, ele vai entender, mesmo se você digitar número, ele vai entender como texto. Então, sempre usar a vírgula. De 37 vezes até 48 vezes, ele vai pagar 3,99%. De 49 vezes até 60 vezes, ele vai pagar 4,99%. E de 61 vezes até 72 vezes, ele vai pagar 5,99% de juro. Certo? Então aqui já está estabelecida a minha regra para essa divisão em parcelas que ele vai ter, certo? Toda empresa vai ter essas regras, eles podem colocar mais juros, né, definindo em quantas parcelas, quantas parcelas o cliente fizer. Então isso é um padrão de cada empresa. Aqui eu estabeleci essas parcelas de juros, ok? Como que eu vou fazer então agora para que, através do que eu selecionar aqui, seja retornado para mim um valor de porcentagem, certo? Eu vou fazer usando a mesma função PROC-V. Então, nessa célula aqui, a gente vai fazer essa função PROC-V para ele trazer. Até então, agora vale para a gente lembrar o seguinte, até então eu estava usando a PROC-V para ele trazer um valor exatamente igual, certo? Então, se ele localizasse o valor idêntico, ele traria o valor. Se ele não localizasse o valor idêntico, ele não traria o valor. Já nessa tabela agora aqui, eu não posso selecionar um valor idêntico, porque senão, ou a valor da parcela sempre teria que ser 1, 7, 13, 25, 37, 49 ou 61. Se fosse qualquer valor fora disso, ele não ia localizar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. PROC-V, localize este valor aqui, aonde? Nessa minha tabela aqui, certo? Se ele localizar este valor, então ele vai me retornar o que tiver nessa coluna aqui, ok? Certo? Então, primeira, segunda, terceira coluna. Então, terceira coluna. Então, localizar o valor da G15, que é o 72, nessa matriz aqui. Se ele localizar o valor, ele vai me retornar o valor que está na terceira coluna. Note o seguinte, eu não tenho o valor 72 aqui, ele vai analisar pela primeira coluna, certo? Então, se eu colocar aqui, então, 0, ele não vai me retornar nada, certo?
Olha lá, ó, colocou não disponível. Por quê? Porque ele não localizou o valor 72. Então, eu vou ter que agora não utilizar o zero. Por quê? Porque ele vai localizar o número ascendente mais próximo, certo? Então, por exemplo, se é 72, ele não localiza 72, qual que é o mais próximo de 72? O 61, certo? Então, ele vai puxar o correspondente a 61. Então, simplesmente não colocando o zero na PROC-V. Olha aí. Por que ele deu o valor assim? Porque eu ainda não configurei essa célula como porcentagem. Vamos chegar aqui e vamos configurar ela como estilo porcentagem. Olha aí, 6%. Vamos adicionar aqui duas casas decimais. Pronto, 5,99%. Vamos testar agora o controle para ver se na medida que eu vou mudando, ele vai atualizando as parcelas. Por exemplo, se ele começar com uma parcela, ele não tem juro nenhum. Ele pode dividir o valor do veículo em até 6 vezes, que ele não tem juro nenhum. Já a partir da 7ª parcela, até a parcela de 12, ele já tem 99% de juro. Certo? Vamos clicar aqui. Olha aí. A partir do 7, ele já adicionou 99%. E vai até a 12 com 99%. A partir da 13, ele já tem 1,99%. Ok? Então tá. Na próxima aula, a gente vai aprender como somar essas contas utilizando também as incrementações da minha caixa de seleção, para que o preço do veículo seja atualizado a cada vez que eu clicar, marcar ou desmarcar uma das caixas de seleções. Ok? Eu me chamo Leandro Oliveira e até a nossa próxima aula.